certo? Uma coisa que é bem importante, tá? A gente viu a questão dos algoritmos, tá? Quando a gente fala em programação, a gente tem a seguinte situação, tá? Assim, a gente tem algoritmos sequenciais, né, que são o primeiro tipo, tá? Depois a gente tem seleção, que é o que a gente está vendo agora. A gente tem depois repetição, tudo é uma evolução, tá? E depois a gente tem vetores e matrizes, e a gente tem depois funções. Isso é o que compõe um conteúdo assim, de algoritmos, tá? Algoritmos sequenciais, algoritmos com seleção, algoritmos com repetição, vetores, matrizes e funções, tá? Basicamente é isso. Então, a gente já viu a primeira parte são sequenciais, agora a gente está vendo a parte de seleção. Tá? Então, uma coisa que é importante, então a gente viu na aula passada, tá? Deixa eu só tirar aqui. A gente estava vendo a questão dos if, né? Então, eu tenho uma teste, por exemplo, if. Aí, toda a minha condição do if, que é o meu C, né? Se a gente estivesse falando em português, o if é o C. Então, a gente tem uma condição grande aqui, a gente tem aqui, ó, CA maior que B, and C maior que D, and F menor que J, or X igual a Y, or P menor que Z. Vamos supor que eu tivesse uma condição grande assim. Como é que a gente avalia quando a gente tem uma condição bem grande, né? A qual a gente vai ter que resolver, vai ter que avaliar. Então, aqui, para vocês entenderem isso, tá? Para que seja importante, existe uma tabela lógica, tá? Onde a gente vai fazer, deixa eu só separar aqui um pouquinho, que ficou muito junto, tá? Primeiro, com igual, quando a gente testa se A é igual a B, a gente usa dois iguais, tá? Isso aqui eu já falei na aula passada. Mas aqui a gente tem misturas, ó. A gente tem, vou colocar em vermelho aqui, a gente tem um AND, a gente tem outro AND, a gente tem um OR aqui, tá? A gente tem um OR, a gente tem um outro OR aqui, né? Numa condição aqui, a gente tem vários elementos aqui dentro de uma expressão. E, na verdade, aqui dentro dessa expressão, se a gente continuar com ela, a gente, vamos supor que a gente tivesse aqui, ó, tá? Só para finalizar a expressão, para vocês entenderem bem. Aí, vou fazer aqui, ó. A igual a 5, tá? E aqui eu vou colocar a continuidade, né? Else, que é o meu senão, A igual a 6. Eu estou atribuindo um valor, tá? Só falta botar o ponto de vírgula aqui para fazer bem certinho, né? Vamos supor que eu tenha tudo isso aqui. Isso aqui é uma seleção. A gente viu na aula passada que a gente pode ter ifs dentro de ifs, ou a gente pode fazer, quando a gente tiver duas situações, a gente faz if e else. Quando a gente tiver três, a gente pode fazer um if e else, e dentro do if ou dentro do else, a gente faz um outro if. Mas quando a gente tem mais do que três, sempre convém, a gente viu esse exemplo na aula passada, na questão lá dos estados, né? A questão das regiões, qual é o estado, pertence a qual região. Quando você colocava a região Rio Grande do Sul, ele dizia região sul, SP, região sudeste, lembra disso? AM, de Amazonas, região... Então, quando você tem mais, aí você faz os ifs separados. Mas a gente não viu muito a fundo a questão das ligações, os AND, os ORs, né? Tem o NOT, que é simplesmente o NOT é uma inversão, onde um valor, quando a gente tem um NOT, assim, ó, NOT A maior que B, significa que
pego esse resultado do A maior que B e verifico se é falso ou verdadeiro, tá? Vamos supor que o resultado disso aqui fosse verdadeiro. O NOT vai transformar isso em falso. O NOT inverte sempre o valor, tá? Mas a questão aqui, a gente tem os operadores lógicos, eu vou colocar aqui, tá? Operadores lógicos, que são esses aqui, e nós temos também os operadores relacionais, esses que vão estar em azul. E como o próprio nome diz, eles estabelecem relações entre os componentes. Então, quais são os operadores relacionais? Aqui tem maior, tá? Eu vou colocar toda a expressão. Eu tenho isso aqui, uma relação, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Tudo isso aqui são... Eu estou fazendo uso de operadores relacionais. Então, na verdade, eu tenho que resolver por primeiro isso aqui, tá? Eu tenho que resolver por primeiro isso aqui. Só deixa eu... Vou colocar aqui, aqui. Eu tenho que resolver por primeiro isso aqui, para daí depois resolver por segundo esse aqui. Ou seja, depois eu faço operadores lógicos com o que dá, com o que eu tenho de resultados aqui, tá? Então, eu vou fazer uma análise aqui, colocando alguns valores, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui, para essa questão, eu tivesse o A, eu vou colocar aqui numa outra cor, para não confundir vocês, tá? Eu tenho um A, que no momento qualquer estivesse valendo 3, tá? Eu tenho um B valendo 2. Eu tenho um C valendo 8. Eu tenho um D valendo 6. Eu tenho um F valendo 3. Eu tenho um G valendo 5, tá? Vamos supor que seja isso. Então, quando eu vou testar aqui, então eu tenho o A que vale 3 e um B que vale 2. Aí eu estou testando. O A é maior que o B? Sim. Então, essa condição aqui se torna verdadeira, tá? Assim como vocês vão ver que quando eu estou testando se o C é maior que o D, aqui, ó, C e D, também ela é verdadeira. E quando eu estou testando se o F é menor que o G, também, que o J, F, G, acho que eu botei G aqui, vamos botar J. J igual a 1. Se o F é menor que o J aqui, o F é menor que o J, tá? Deixa eu botar um valor maior aqui, só para deixar ele verdadeiro, tá? Eu vou botar o J valendo 13, ou 12, tá? Então, F menor que o J, sim, verdade. Então, quando eu tenho essas situações aqui, eu tenho que o primeiro é verdade, o segundo é verdade, o terceiro é verdade. Então, o resultado de tudo isso aqui, ó, de toda essa parte aqui, é verdade. E esse ou, eu digo que o ou, o or, né, é um separador de expressões. Eu posso ter uma parte, que é essa primeira parte que eu tenho verdade. Quando eu tenho verdade com o ou, uma das partes sendo verdade suficiente. Você diz assim, ó, essa tela do Paint aqui é branca ou é amarela. A minha sentença toda está verdadeira porque ela é branca. Então, o ou aceita, mesmo que isso aqui fosse falso, ó, mesmo que esse valor fosse falso, e esse valor aqui fosse falso, só uma suposição, já é suficiente para que ele entre no if, que ele faça o A, ele ia fazer o A valer 5, e não valer 6, porque ele é suficiente para ele entrar nessa situação. Assim como se eu tivesse um desses caras aqui falso, desse primeiro conjunto aqui, tudo isso aqui ia ser falso. Mas se um desses fosse verdade, já seria suficiente. Porque eu tenho a situação aqui no qual eu tenho o ou. Então, o ou, um deles sendo verdade, para mim é mais do que suficiente para a gente poder resolver. Tá? Então, isso nos leva a um tema chamado tabela verdade aqui. Eu comentei na aula passada. Então, a tabela verdade, vamos pensar assim, a gente tem alguns elementos aqui, tá? Ó, eu vou fazer aqui de forma
bem simples, tá? Para vocês entenderem como é que ela funciona, tá? Então, eu vou supor que tivesse aqui, ó. Vou botar um pouco mais para baixo aqui, para a gente poder botar os elementos. Quando eu tenho A e o B, por exemplo, eu tenho ali em cima que eu estou testando, né, o A e o B. Então, eu tenho o A, eu tenho o B, e eu estou fazendo na verdade, aqui não é a situação. Só deixa eu colocar como as situações aqui, tá? Eu tenho elementos aqui, vamos chamar combinações de elementos aqui, tá? Porque a gente tem o AND, que o AND vai ser aplicado sobre o resultado dessas partes que estão azul, tá? Então, vamos supor que a gente tem aqui, ó, P, tá bem assim, P e Q, tá? E a gente tem combinações. Aqui a gente pode ter aqui, ó, verdadeiro, aqui a gente pode ter falso, aqui a gente pode ter verdadeiro, aqui a gente pode ter falso, né? Essa seria uma situação na qual a gente pode ter o que, é só ajustar o tamanho, tá? Vou colocar um tamanho um pouco menor aqui para 18, pode ser só para fechar dentro do meu quadradinho aqui, tá? Ó, então aqui eu tenho, ó, e eu vou colocar alguns valores para o P, tá? Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Por que eu estou fazendo isso? Para botar todas as possibilidades, tá? E aqui eu estou fazendo um AND. Aqui eu estou fazendo o primeiro AND, tá? Então, eu vou colocar aqui um AND, tá? Então, quando a gente tem um AND, ele só vai ser verdadeiro quando todos forem verdadeiros. O restante vai ser falso, qualquer situação vai ser falso. Então, se a gente pegar uma parte dessa nossa expressão, vou pegar só isso aqui, tá? E vamos supor que o meu if seja somente isso, tá? Então, eu até vou apagar aqui, eu vou reescrever para não confundir vocês. Se eu tiver isso aqui, ó. If A maior que B, and C menor que D, tá? Essa é a minha situação, tá? Else, e eu tenho essa situação aqui, tá? Eu vou fazer a tabela verdade. Então, para mim, ou para vocês, ou para qualquer um, esse vai ser o nosso P, esse aqui vai ser o nosso Q. Cada teste que eu estou fazendo com algum operador relacional vai ser um elemento aqui, que vai trazer para a gente um valor. Isso aqui vai ser um valor verdadeiro ou um valor falso, cada situação. Então, depende muito dos valores que a gente está manipulando. Se eu estou usando isso aqui, ó, o A3 e o B2, o A é maior que B, né? O A é 3, o B2. Então, o valor do P aqui é verdadeiro nessa situação. E aqui o C menor que D, o C é 8, ó. O C é 8 e o D é 6. Eu tenho uma situação falsa. Porque eu fiz diferente, lá em cima tinha C maior que D. E aqui eu coloquei C menor que D, eu inverti. Então, o C não é menor que D, o C é maior. Então, eu tenho a situação onde eu tenho verdadeiro na esquerda e falso na direita, o meu P e meu Q. Então, eu vou pegar exatamente na linha onde eu tenho verdadeiro com falso, que é essa aqui. E aí vocês vão ver que um resultado de um AND, tá? Porque a gente está usando aqui, onde eu tenho numa linha verdade, numa parte verdade e noutra falso, vai ter como resultado total falso. Então, automaticamente, ele vai executar o senão nessa situação aqui. Por quê? Porque o resultado de tudo isso aqui em cima foi falso. O resultado disso, o resultado daqui foi falso. Então, se o resultado foi falso, ele vai entrar lá no senão, ele não entra no E. Por quê? Porque eu estou usando o AND. Ah, mas se tu estivesse utilizando o OR, professor, vejam a situação do OR como ela é diferente. Ela é um pouco diferente. Eu vou pegar a mesma tabelinha verdade que eu já criei aqui, tá? Tabela verdade serve para a gente combinar componentes. Vou colocar agora na direita aqui para a gente fazer, tá? E agora, ao invés da gente fazer
Só um segundinho aqui, deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho a borrachinha aqui. Ao invés de a gente fazer o OR, o AND, eu vou fazer o OR. Ó, eu vou fazer a mesma coisa que tinha feito ali, tá? Só que, ao invés de fazer o AND, vamos fazer o OR. Olha só, vou colocar aqui. OR. A tabelinha verdade do OR. Então, quando eu estou comparando duas coisas, essa tela é branca ou essa tela é amarela, é verdade, é branca. Então, uma das duas condições sendo verdadeiras é suficiente para que o resultado seja verdade. Então, aqui eu tenho verdade, aqui eu tenho verdade, aqui eu tenho verdade, aqui eu tenho falso. Nota que é uma tabela verdade, uma combinação. A gente chama de tabela verdade porque a gente está... É uma tabela de verdade, a gente está pegando todas as combinações possíveis desses elementos e está verificando qual é o resultado possível. Com o AND, eu tenho uma situação onde um resultado de um teste lógico vai ser verdadeiro somente se todos os elementos forem verdades. Então, aqui em cima eu tinha uma combinação entre 3 elementos. Verdade, verdade, verdade. Beleza. Agora, quando eu tenho OR, um deles sendo verdade, um dos elementos é suficiente. Então, se eu tivesse um teste, que eu vou colocar aqui em cima agora, ó, if A menor que B, or C maior que B, tá? Então, eu vou fazer alguma coisa, opa, só puxar aqui pro ladinho, tá? Vou fazer alguma coisa aqui. Caso contrário, eu vou colocar um else, então, else, e vou fechar aqui. Essa situação. E eu vou testar agora com os valores que eu coloquei aqui para essas variáveis. A é menor que B. Não, é falso isso aí. Eu já posso colocar, esse seria o meu P maiúsculo, né? Ó. Esse aqui seria o meu P. Essa é a minha condição P. E essa aqui é a minha condição Q. Tá? Então, A menor que B, esse cara aqui é menor que B, o A é menor que B, não, o A é maior que B, então essa situação é falsa. Mas o C é maior que B, vamos ver, o C é maior que B, então verdade. Nessa situação, notem que agora, mesmo uma das duas sendo falsa, a minha condição faz entrar aqui, no if. Antes não, porque o resultado de tudo era falso. Por que era falso? Porque eu tinha uma verdade aqui, tinha uma verdade, eu tinha um falso, que combinando os dois, verdade e falso, no AND, estava falso. Mas agora, combinando falso com verdade no OR, vai dar verdadeiro. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa o AND e o OR. É muito comum a gente fazer uma pequena confusão, misturar os dois, mas existe uma diferença entre eles, né? Então, enquanto o AND obriga a todos os elementos da minha condição serem verdadeiros, o OR, para o OR, basta que um dos elementos da condição seja verdadeiro para que ele entre na situação. E aí você vai dizer assim, tá, professor, beleza, entendi. Mas eu tenho uma situação um pouco diferente aqui, professor. Eu tenho um OR, tá? No qual eu tenho 3 situações. Você fez ali em cima, ó. Então, ok, vamos colocar essa situação com 3, esse if com 3, if com 3 elementos. Eu vou colocar exatamente o que tinha ali em cima. A maior que B, and C, A maior que B, B and C menor que B, and F menor que J, F menor que J. Desse jeito, tá? Tem uma situação, ok? E aqui eu tenho else, e aqui. Eu não sei qual que ele vai executar. Basta você fazer a mesma coisa que antes, só que agora você tem 3 elementos. Você tem uma situação aqui, onde você tem um P, uma primeira combinação, um Q, e você tem uma terceira situação que não tinha antes, agora, e a gente tem um R aqui. E a gente tem que analisar os 3. Claro que vocês podem usar a tabela verdade, mas depois que vocês pegarem em prática, vocês não precisam mais usar essa tabela verdade. O que vocês têm que entender é a comparação entre essas situações.
você tem aqui, ó, quando você tem um AND, tá? Você vai ver A maior que B. Vamos lá, vamos pegar A maior que B é. Então, essa situação é verdadeira. C menor que D. Não, essa situação é falsa. E F menor que J. Essa situação é verdadeira. Eu tenho duas situações verdadeiras e uma situação falsa. Como eu estou usando o AND, e eu tenho, na verdade, verdade, AND falso, AND verdade, o resultado disso aqui vai ser falso. Ele iria executar o else, porque o AND me obriga que todos sejam verdadeiros. Como é que a gente pode ver isso? Através de uma tabela verdade com 3 elementos. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui e vou duplicar ela aqui para vocês entenderem, ó. Deixa eu só aumentar um pouco aqui para vocês poderem acompanhar agora, ó. Eu tenho P e Q, mas eu não vou ter só esses elementos. Eu tenho mais elementos aqui, ó. Então, poxa, como que eu vou fazer isso? Tem assim, ó. Vou pegar aqui. Vou clicar aqui, tá? E aqui, eu continuo. Agora, eu vou fazer assim, ó. PVFF. Mas eu tenho. Só um pouquinho para me ajeitar. Eu tenho que colocar, porque isso aqui, na verdade, vem para cá. Tem que colocar um elemento a mais aqui. PQ. E tem que colocar um R aqui, tá? Então, claro que aqui fica difícil de eu desenhar isso para vocês, mas eu só ajustar aqui rapidinho. Eu tenho agora 3 elementos. Eu tenho P, Q e R, ó. P, Q, eu vou colocar aqui o R, tá? Ó. Esse aqui vai ser meu R. P, Q e R. Como é uma potência de 2, e eu tenho 3 elementos, 2 a 3, eu vou ter 8 linhas de possibilidades na tabela verdade. Tá, mas como é que a gente faz? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Nessa primeira parte, eu vou ter os 4 últimos vai ser falso, tá? E os outros de cima vão ser verdadeiros, todos. Os 4 primeiros vão ser verdadeiros. Mais ou menos assim, ó. Só para terminar de complementar aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. Fazendo aqui uma coxa de retalhos aqui da minha tabelinha para montar toda ela, né? Para vocês entenderem. Mas vai funcionar. O importante é que funcione. Aqui é simples, basta vocês... Só botar aqui. Tá? Ó. Ficou meio rabiscado, mas agora a minha situação, se a gente fosse ver aqui um AND e um OR. As duas possibilidades quando a gente tem 3 elementos. A gente vai ter que analisar aqui, ó. A gente vai ter que analisar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar aqui. Vou só terminar de desenhar ela aqui. A gente vê quais são os resultados que a gente tem. Não vai ficar muito bom o desenho, tá? Claro que eu estou usando aqui o Paint para a gente fazer isso, mas para quebrar o galho serve, tá? Aqui. Ó. A gente tem uma ideia, serve. Eu tenho todas as possibilidades aqui, e aqui a gente vai ver, ó, eu fiz um AND, e o resultado que diz que deu falso. Claro, porque eu estou pegando qual linha aqui do AND? Eu estou pegando exatamente a linha, ó, onde eu tenho verdadeiro, falso, verdade. Verdadeiro e falso, verdade seria esse aqui. E o resultado do meu AND seria falso. Deixa eu colocar agora aqui, pode ser em azul aqui. Por quê? Porque o único lugar onde vai ser verdadeiro vai ser aqui. O resto vai ser tudo falso, ó. Aqui vai ser falso também, né? Aqui vai ser falso. Opa, aqui vai ser falso, tá? Aqui vai ser falso, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso. Em compensação, o OR, aqui seria verdade, aqui seria verdade também, verdade, porque o OR, tendo um deles que fosse verdade,
é suficiente, ó. Só vai ser falso aqui embaixo. Então, essa situação que a gente tem, só um pouquinho. Essa situação que a gente tem, só vou limpar aqui. Quando a gente usa a combinação de elementos através dos operadores lógicos AND e OR. Então, só chamando a atenção para tomarem bastante cuidado com isso, quando a gente está usando o AND e o OR. E quando a gente está usando os dois misturados, o AND tem prioridade maior. Então, o AND tem uma ligação mais forte. Então, quando eu fizesse o seguinte teste aqui, ó, vamos supor que eu tenha essa situação aqui mesmo. Eu vou copiar aqui embaixo e eu vou misturar os dois. Eu vou ter o AND e o OR, tá? Então, aqui embaixo eu vou ter... Vamos pegar aqui, eu vou ter um OR, tá? Eu vou apagar aqui o que tem o AND e vou pegar um OR. Olha. Então, o que que acontece? Aí, o OR tem prioridade menor. É como se eu tivesse que resolver primeiro isso aqui, tá? E depois o resultado disso aqui com o OR. É muito claro de entender isso se a gente pegar aqui, ó. Vamos olhar aqui pela tabela onde a gente tem verdade e falso. Verdade e falso, e tem um teste aqui, ó. Cara, verdade e falso vai dar falso. Né? Tem verdade aqui para o P, falso para o Q vai dar falso. Verdade e falso vai dar falso. Então, o resultado disso aqui é... Vou colocar aqui, ó. Falso. Isso aqui. Só que o resultado desse cara aqui é verdade. Tá? Agora eu tenho um falso ou verdade. Quando eu tenho falso ou verdade, o resultado é verdade. Tá? Enfim, eu vou salvar isso aqui até para colocar depois como material de vocês lá. Vou salvar isso aqui como tabela verdade, tá? Dentro das nossas aulas aqui, tá? Nas aulas do Dream Code, a aula de hoje, que é 27/7. Vou colocar aqui. Explicação, tabela verdade. Tá? Então, é para vocês terem uma ideia. Enfim, agora eu deixo para perguntas essa parte aqui. Quero saber se vocês entenderam isso. Sim, não? Ficou alguma dúvida? Ficou claro, Vicente? Que bom. Tá? Mas se alguém tiver qualquer dúvida, né? Enfim, é uma combinação. E aí vocês vão dizer assim, quanto if else eu posso ter numa linha? Cara, pode ter um monte. Pode ter um monte. Você pode ter assim, ó. Você pode ter, ó, situações, ó. If, alguma coisa aqui, and, outra coisa aqui, or. Vou colocar uma bem grande para vocês entenderem aqui a lógica quando vocês olham de uma forma mais macro, tá? Aqui, or, aqui, and, tá? And, or. Já pensou? Vocês, normalmente a gente usa parênteses para clarear, mas vamos supor que algum bandido, a gente brinca, fizesse algo assim, ó, para vocês avaliarem. Qual é o resultado que vai dar desse if? Então, aqui vocês têm que ver onde a ligação é forte. O AND tem uma ligação mais forte. Então, vocês vão juntar esse cara que está com AND. Então, junta ele. Esse aqui também está com AND, ó. Tá? Esses três estão com AND. Então, aqui vamos juntar esses caras. Então, vamos supor, eu vou chutar, que isso aqui fosse verdade, isso aqui fosse falso, isso aqui fosse isso aqui fosse verdade, isso aqui fosse falso, isso aqui fosse falso, isso aqui fosse verdade, isso aqui pode ser falso. O que acontece? Como é que a gente avalia tudo isso? A gente avalia primeiro onde tem os ANDs, que o ANDs é uma cola mais forte, que gruda aquelas expressões. Então, aqui eu tenho um AND entre o verdadeiro e o falso. Vocês podem me dizer qual é a resposta? Pode escrever ou pode falar. O que vocês acham que seria? Falso? Perfeito, falso. Então, eu vou pintar aqui de vermelhinho, aqui dentro. Ó. Isso aqui é falso. E aqui onde eu tenho
Um falso AND verdade. Tudo aqui é verdade ou falso? Falso. Perfeito. Vocês entenderam bem. Só que eu tenho OR. E o OR é assim, ó, se uma delas for verdade, beleza. Então, aqui nesse momento, a gente vai ver que a gente tem o OR desse elemento aqui e o OR desse elemento aqui. Esse elemento ali, no último, tem um falso. Eu já vou pintar ele, porque é falso mesmo, né? Eu já vou deixar ele pintadinho aqui, ó, porque ele não permitiria entrar na expressão. Então, aqui eu tenho um falso ou falso. Na verdade, uma combinação maior entre esses caras aqui, ó, por exemplo, ia ser tudo falso. Mas eu tenho verdade aqui. Esse verdade, ele me permite pintar esse carinha aqui, ó, com o verde. Ele permite a entrada. Então, eu tenho uma situação, resumindo para vocês, uma primeira situação desse tipo vai resultar em um falso. Opa, desculpa, vou botar aqui com corzinha para ficar mais claro. Falso ou agora com o verdinho ali, verdade, ou tudo o restante da direita ali é falso. Então, o que acontece? Se eu combinar esse verdade com o da esquerda, tá? Combinar ele com esse cara aqui, ou combinar esse cara aqui, com qualquer uma das combinações que eu fizer, ele vai ficar verdade. Ele vai tornar verdade. Vou pegar aqui, ó. Por quê? Porque ele é verdade. Verdade ou qualquer coisa é verdade. Então, a combinação daqui é verdade. Então, no resultado final disso aqui, vai dar verdade. Então, ele entra no if. E não existe outra alternativa. Ou ele entra no if, ou ele entra no else. Entenderam? Ou entra no if ou entra no else sempre. É obrigatório. Tá? Então, é isso. Eu vou gravar aqui. E agora eu vou pegar um problema para a gente resolver. Tá? Vou pegar aqui. É o 1036, tá? Eu vou abrir aqui a plataforma. Ops. Só um pouquinho, pessoal. Peguei aqui sem querer. Aqui, ó. Eu vou abrir a plataforma aqui. Vou entrar nela. Vou pegar o problema aqui. Ele está no iniciante aqui. Vou pegar direto aqui, que eu sei onde é que está. 1036, fórmula de Bhaskara. Tá? Vou pegar a tela cheia aqui para vocês enxergarem melhor. Vou aumentar a fonte para vocês conseguirem ler. E agora todo mundo está conseguindo ver. Né? Leia 3 valores do ponto flutuante, certo? E efetua o cálculo das raízes da equação de Bhaskara. Se não for possível calcular as raízes, tem que mostrar. Possível calcular. Né? Caso haja uma divisão por zero, raiz de número negativo. Note que no próprio problema que eu criei ali, que eu pedi, eu já estou dizendo a situação na qual não pode resolver, que é impossível. E a gente vai ter que ler 3 valores do ponto flutuante e daí mostrar a mensagem correspondente. Se não for possível calcular, a gente mostra a mensagem. Caso contrário, a gente vai imprimir as raízes com 5 dígitos após o ponto, né? Mostrando o final de linha ao final. Pois bem, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui meu Code Blocks, tá? Eu vou salvar como aqui. New, desculpa, empty file. Zeradinho, vou dar um Ctrl S. Eu vou dar Bhaskara, aqui vou gravar dentro da pastinha, tá? Já correta, aqui aulas de crowd, Dream Code, desculpa. Aula 6. B1036.cpp. Alguém quer falar alguma coisa aí? Do microfone? Podemos fazer aí? Ó, eu posso fazer assim, ó, para ficar bem claro aqui, ó. E aqui, tá? Então, aqui, ó, vocês têm o problema aqui. Vamos fazer o esqueleto, né? Eu vi que alguém tinha respondido essa semana ali que para gravar o código sempre tem que ser .cpp. Isso é importante, tá? Cachorro, pato, pato. Eu sempre reforço isso. E eu sempre digo que
Mais importante do que participar desse curso das aulas é assistir todas as aulas de sequência, né? Porque ali tem todas as informações. Se você chegar na metade ali, quiser pegar pedaço de conteúdo, programação não tem como aprender dessa forma. Tem que pegar lá desde o início e seguir. Ó, vocês já têm uma caminhada, vocês já fizeram o curso até aqui, vocês participaram das aulas, vocês fizeram os exercícios, vocês já estão preparados. Pelo menos algoritmos sequenciais de seleção, vocês já sabem se virar, vocês já sabem o que é um programa, já sabem o que é um algoritmo, já sabem como resolver um problema, né? Por mais simples que seja, senão acaba sendo sempre ficando difícil de conseguir resolver. Vou colocar o esqueleto aqui, né? Include IOStream. O IOStream é para entrada e saída, vou colocar o include CMF, que são as bibliotecas matemáticas, POW e tal, e include IOManip, que é a manipulação de entrada e saída. Using namespace standard, int main. Vejam que eu estou usando o CodeBlocks 12 e 11, tá? Atende perfeitamente. Pode instalar a versão mais nova, tá? Mas a 12 e 11 é muito boa, eu gosto. É bem leve. E aqui a gente coloca o return zero. Return zero. Fiz o esqueleto do meu problema. Agora eu vejo aqui, eu leio 3 valores de ponto flutuante, papabá, já sei que tem que ter variáveis, mas ele diz ainda mais claro que leia 3 valores A, B e C, ponto flutuante. Então, vamos criar esses valores, né? Ponto flutuante, eu podia usar float ou double. Double tem uma precisão maior, vou usar double. Sempre que for ponto flutuante, vou optar por usar double. Mas pode usar float? Pode. Double A, B e C. Beleza. Isso aqui, conforme a gente viu, é definição das variáveis. É simples assim. Eu não estou fazendo leitura de nada. Agora eu tenho a entrada. Entrada, processamento, a saída. Isso é importante agora. Colocar esses três: a entrada, processamento e a saída. Forma. Vou fazer a entrada dos valores. Aqui diz ler 3 valores. Então não tem mistério. Sim, A, B. Se vocês colocarem mensagens, pode colocar DIT A, DIT B, DIT C, mas na hora de mandar lá no portal, coloque um comentário, tá? Porque senão não vai aceitar. Porque a mensagem acaba sendo saída. Entenderam? Por isso que não dá certo. Porque para o analisador do código, ele entende o cout como uma saída, mesmo, mas você só está colocando uma mensagem para digitar um valor, tá? Eu leio a entrada, ao fazer processamento. Processamento aqui diz calcular Bhaskara. Então, para calcular Bhaskara, a gente pode ir na internet, pegar a fórmula, ou a gente pode rever aí na apostila, né? Então, se a gente for ver na apostila aqui, onde lá no início, eu utilizei como exemplo, né? Para a gente fazer, para a gente aprender a programar, vocês devem lembrar disso. Eu vou puxar aqui para vocês verem, tá? Ó, a gente tinha lá no início, isso aqui, ó, onde a gente tinha os passos que a gente podia, sequência de passos que a gente podia fazer para calcular Bhaskara. Então, a gente tinha que definir as variáveis A, B e C, e aí tem que usar a fórmula, tá? E a fórmula tem aqui um delta, tá? Ó, tem um delta e tem um R2. Eu só vou fazer o uso disso aqui. Isso aqui está na apostila de vocês, tá? Na página 7. Eu só vou fazer o uso disso aqui, tá? Eu vou fechar isso aqui, tá? Para nós não interessa, vou deixar aqui no ladinho, porque eu preciso dessa informação. Ah, eu preciso dessa informação, então vou usar, fazer o processamento. Então, ó, vamos lá, o delta. Eu não posso desenhar o delta, eu tenho que escrever delta igual ao quê? B ao quadrado. Então, me ajudem aí, como é que a gente faz B ao quadrado? Lembra disso? É B vezes B? Pode ser, B vezes B. Ou usa pau? POW, né? Power. Pau B, vírgula 2, que é mais fácil, porque se tiver um cubo ali, se tiver um na quarta, na quinta, fica mais bonitinho. POB ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, tem aqui, ó. Calculei já meu delta.
Estão vendo? Vou diminuir um pouquinho aqui só para ele caber aqui na tela de vocês. Ó. Calculei meu delta. Depois de calcular o delta, eu tenho que calcular a fórmula R1 e R2. Então, vamos lá, vamos calcular essa fórmula R1 e R2, não é difícil. O R1 e o R2. Eu estou fazendo o processo de resolução aqui, tá? Bem como eu faria normalmente. O R1 é menos B mais, menos B mais. Raiz quadrada, lembra? SQRT, square root. É a simplificação de square, que é quadrada, root, que é raiz, por isso é importante em inglês. Raiz quadrada do delta. Então, poxa, põe aqui delta. Tá? Tudo isso aí sobre 2A. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu estou cometendo 2 erros. Primeiro, ele vai fazer a prioridade dos operadores, né? Ele vai fazer a raiz dividido por 2, depois vai somar C com D, vai multiplicar por A e depois somar com D. Não é isso que eu quero. Eu tenho que botar parênteses para fazer isso aí, para que ele respeite a prioridade aqui, as prioridades dos operadores. Então, eu tenho que botar aqui, ó, nesse formato. Senão, não funciona, senão dá erro, tá? Então, ó, calculei a R1. Beleza. Note que é menos B mais raiz quadrada de delta dividido por 2A. Perfeito. Agora, só copio isso aqui para o R2, porque é quase igual, né? Dou Ctrl C, Ctrl V, e aqui, quando eu calculo a segunda raiz, tá? É menos B menos. É a única coisa que muda é isso aqui, menos B menos. Tá? E aqui ele pede para mostrar as raízes agora nesse formato. Então, eu vou mostrar aqui. Tá? Vou mostrar aqui a saída. Alt, R1. Eu sei que tem erros ainda, tá? R2. Por mais que o programa esteja fazendo aquilo que a gente pede, não está no formato correto ainda. Eu vou executar isso aqui para vocês verem. Primeiro que vai dar erro, né? Qual é o erro que vai dar? Alguém sabe? Vai dar um erro na linha 15. Que erro que vai dar nessa linha 15? Por que vai dar erro aqui? Porque não foi definida a variável. Muito bem, parabéns. Isso mesmo, William. Então, vamos definir aqui. Eu vou colocar o delta, o R1. Até vou mostrar para vocês. Eu não vou colocar o R2, vou compilar. Compilei aqui, vai dar erro aqui, ó. Deu erro aqui, ó. Deu erro aqui. No delta, vamos botar aqui o R2. R1, R2, o A, B e C. Mas espera, A, B e C. Eu estou usando minúsculo aqui, tudo, ó. Estão vendo? Estou usando minúsculo, cara. Então, tem que ler minúsculo, ó. Vou ler minúsculo. O C é case sensitivo, então ele diferencia as maiúsculas e minúsculas, senão vai dar erro em tudo aqui. Vou tentar de novo aqui, vamos ver se agora passa. Ó, passou. Nota que passou e ele executou. Então, se eu clicar aqui, eu vou colocar esses primeiros valores aqui para a gente ver o que vai dar aqui na Come, como a gente brinca, né? Eu vou colocar esse primeiro aí, 10, 20.1, e 5.1. Quando for inteiro, não preciso botar ponto zero, tá? Para testar. Olha só, deu certo. Estão vendo? 0.2978. Tem uma diferencinha aqui, tá? Mas eu vou executar de novo, porque eu quero ver o segundo lá, se vai dar, é possível calcular também. Ó. 0, 20, 0,20 e 5. Ó, deu um monte de sujeira aqui. Claro. Agora entra o meu if. Porque no momento que eu calculo o delta, está explicando aqui em cima, ó. Se não for possível calcular, né? É porque ou teve uma divisão por zero, raiz de número negativo. Então, vamos testar isso aqui, né? Então, antes de mostrar a saída, antes de eu calcular aqui, eu posso mostrar antes da saída aqui, posso até deixar ele fazer o cálculo, mas o ideal seria fazer aqui, ó. If, fiz um teste agora, if, delta não pode ser negativo, né? Aquilo que vai dentro da raiz, delta maior, minha condição para ele poder maior ou igual a zero, beleza. And. É tudo dividido por 2A. O A não pode ser zero, não posso dividir por zero. Então, o A é diferente de zero, diferente de zero.
Se o delta for maior ou igual a zero, raiz de zero é zero, qualquer valor positivo, beleza. E o A for diferente de zero, for 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, beleza, eu posso calcular. Ó, eu posso calcular. Então, numa primeira etapa aqui, aqui tem a saída. Tudo bem, eu posso até deixar aqui, ó. Saída, tá? Não vai mudar nada. Eu posso fazer isso aqui, ó. E rodar. Não vai estar errado. Não vai estar errado. Se eu pegar este caso aqui, ó, vou pegar o terceiro que pode aqui, ó. 10.3, terceiro caso aqui, ó. 10.3, tá? 203.0 e 5. Ah, calculou, beleza. Ó, mostrou umas casas a mais aqui do que devia. Isso é ajuste. Agora eu vou rodar o caso último lá, que é 0, 3 e 5. Ó. 0, 3 e 5. Ah, não fez nada agora. Nem aquele erro Deus mostrou. Por quê? Porque ele iria para o else. E o que eu tenho que fazer no else? Alguém pode me dizer? O que ele teve que mostrar aqui no programa? Daí é mostrar que é impossível calcular. Perfeito, isso mesmo. Eu vou até copiar. É muito interessante vocês copiarem a mensagem aqui, ó. Quando vocês têm que botar uma mensagem para não escrever errado. Para não dar a margem de erro de presentation erro, né? Escreveu alguma coisinha errada, ó. Agora o meu programa está quase pronto. Vou diminuir um pouquinho ele aqui para vocês enxergarem ele como um todo aqui, ó. Mas ele está quase pronto. Eu mostro as raízes, mas eu tenho ainda algumas falhas. Vocês vão me ajudar a corrigir. Eu vou executar agora aqueles valores aqui para ver. 10, 13 e 5. Ó. 10, 13 e 5. Impossível calcular. Pô, perfeito. Essas questões de impossível calcular já está pegando. Então, agora eu vou colocar essa situação, a penúltima aqui, tá? Essa penúltima. 10.3, 10.3, 203 e 5. Não adianta eu mandar o código desse jeito. Tem que fazer esses ajustes. Quais são os erros que tem aqui? Você pode me dizer? Eu executei o terceiro caso de teste. Tá faltando o R1 igual e o R2 igual. Beleza, tá E faltando o a primeira... Precision 5. Exatamente. E as casas Já... decimal estão erradas. Exatamente. Vocês já me deram todas as alternativas que eu tenho que corrigir. Eu tenho que mostrar a mensagem. Então, eu vou pegar aqui a mensagem também para não errar, ó. Tá? Eu vou colocar a mensagem sempre dentro de aspas, tá? E aqui eu continuo, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu só coloco aqui, ó. Só, claro, não posso fazer. Muita gente faz isso aqui, ó. E deixa R1. Cara, vai dar errado. Não vai passar. Por causa disso aí. E faltou, por último, o set precision, porque, embora agora esteja correto, com relação à organização, vou mostrar para vocês, vou digitar o primeiro caso, 10, 20.1 e 5.1. 10, 20.1, pode ser 5, que vai funcionar. Ó. Não deu exatamente o mesmo valor, porque eu botei outro valor, mas foi parecido. Ó, aqui, ele fez as casas, às vezes a gente se engana, ó, ele fez 5 casas decimais. Ah, mas não é sempre que ele faz isso, porque se eu testar aqui, vocês viram que... então, vamos colocar aqui, Cout, início, ó. Cout, porque não mostra nada. Fixed, set precision, 5. Então, agora eu ajustei as casas decimais. Tá? Ficou perfeito. Se eu rodar, sem compilar, tá? E colocar aquele caso de teste antes, 10.3, 203, 10.3, 203. Não compilei ainda. 5, ó. O R1 me mostrou com casas a mais, com 3, 6, 7 casas depois do ponto. Mas não é 5. Agora, no momento que eu rodar, eu vou executar esse caso de teste mesmo. Opa! Se faltou uma palavra aqui. Set precision. Aí agora está certo. Agora eu vou executar esse código. Nota que se você mandar executar no primeiro, ele executa o que ele compilou antes. Tá? Então agora eu vou colocar exatamente aqueles valores. 10.3, 203 e 5. 10.3, 203
e 5. Vamos ver, ó, menos 0,02466, menos 19,68408. Cara, perfeito, tá certinho, eu acredito que esteja certo, tanto que eu tenho convicção, eu vou submeter agora esse código, chega um momento, eu vou submeter ele, né? Cheguei aqui, ó, peguei, vamos fechar esse aqui, eu vou submeter ele, né? Vou dar um Ctrl 0 aqui para voltar, vou submeter ele aqui, o 1036, no C++17, vou mandar ele aqui, eu copiei e colei, se tiver tudo certinho, eu acredito que sim. Tem semáforo aí, acho que é isso. Sei lá se tem aí. Qualquer coisa a gente vai de novo. Mandou ali. Pô, aceito. Então, vocês viram, se a gente faz com calma o problema, executa ele de forma bem tranquila, avaliando todas as possibilidades, não é difícil da gente acertar. Eu vou colocar o código aqui na mensagem de vocês, aqui no chat, aqui da... Eu não pegou tudo, só um pouquinho, tá? Porque ele limita bastante aqui Bom, mas enfim, depois eu vou colocar ele ali, mas eu vou... Ah, posso botar aqui. Tem que pegar uma parte. Depois do Elcio, eu vou colocar embaixo aqui, ó. Vou repetir essa parte depois do Elcio. Se alguém quiser pegar ali, já está aqui o código, tá? Isso. Eu só substituir aqui, duplico a parte do Elcio. Tá? E aí, alguma pergunta aqui? Tranquilos ou não? Deu para entender direitinho? Tranquilo. Tranquilo. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Vou pegar o acadêmico, tá? Aqui. E vou pegar aquela lista de exercícios que a gente tinha para resolver. Vamos lá, Green Code. Que é a segunda lista de exercícios. Né? Então, aqui, vou pegar a segunda lista, né? A terceira lista, a lista 3 de algoritmos com seleção. Então, vocês vão ver que tem aqui. Alguns já fizeram, faz todos os exercícios, a maioria não fez. Tá? Eu vou pegar, deixa eu ver se eu tinha feito alguma lista menor. Eu tinha pedido para fazer, acho que eu botei essa, pedi para fazer os 5 primeiros, né, quem pudesse. Tá? Eu acho que era isso. Eu vou pegar o primeiro aqui para a gente. Primeiro é o teste de seleção 1. E aí, para apoiar vocês nessa questão de testes de seleção, eu acho que eu coloquei aqui na aula passada um exemplo aqui, um exemplo não, dicas de como resolver todos esses problemas aqui, tá? Então, aqui tem o material passando para vocês, eu já disponibilizei esse material, tá? E contém dicas de como a gente resolver cada um desses problemas, mas a gente vai fazer em conjunto agora esse aqui, o 16, teste de seleção, tá? Então, aqui a gente vai pegar, ó, eu vou colocar aqui para o lado, tá bom? Deixa eu poder... Ué. Isso. Teste de seleção 1, é o 1035. Então, vou fazer ele aqui, vou resolver agora alguns desses exercícios, tá? Passo a passo, e vou dar um tempo para vocês fazerem também. Vou fazer esse, depois dou um tempinho para vocês fazerem um exercício ali, depois a gente corrige, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou salvar aqui, 1035.cpt. Esse que eu estou fazendo, no caso, é o 1036. Esse que eu fiz, né? Tá basta. Vamos salvar o 1035, eu vou apagar essa parte da entrada aqui, tá? Deixa ele limpo, para atender o que está pedindo aqui, ó. Leia 4 valores inteiros A, B, C e D. Então, vamos lá, inteiros. Int, A, B, C, D. Só isso. Então, aqui a entrada. Sim.
número dos quartos. A, vou ler um abaixo do outro. A, B, C, D, tá? A, B, C e D. Aí eu vou fazer uma série de testes, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu tenho que me organizar para fazer isso aí. Agora, eu só tenho que, cara, tem uma condição no qual eu vou dizer se os valores são aceitos e os valores não aceitos. Simplesmente só uma mensagem que tem que dizer. Então, eu posso pegar isso aqui, ó, vou usar essas mensagens aqui, ó. E essa aqui, ó. Então, vou dar um Alt aqui. Tá? Só estou organizando. E vou pegar a mensagem de baixo aqui, que também vai ser uma outra possibilidade de saída. São duas possibilidades de saída que a gente tem para este problema. Né? Agora a gente vai tratar como que a gente vai fazer o processamento disso aqui. Para fazer o processamento disso aqui, eu vou cortar isso aqui, tá? Nessa parte aqui, ó. Vou jogar aqui no Paint. Tá? Isso. Isso aqui também. Ó. Por quê? Porque a gente vai separar essas situações, essas condições que a gente tem aqui. Então, primeiro vamos fazer uma modelagem, isso aqui, vamos separar um pouquinho essas situações que a gente tem aqui, porque senão a gente não consegue fazer. Vamos lá. 3, 4 valores A, B, C, D. Beleza, já li. Então, vou apagar isso aqui. Não preciso mais fazer isso. A seguir, então, se o B for maior que C e se o D for maior que A. Então, eu tenho uma condição assim, ó. Se o B for maior que C e se o C for maior que A, ó, se B for maior que C, se C for maior que A, se a soma de C com D for maior do que a soma de A com B. Olha só, 3 situações, tá? Tem 3 situações aqui até agora. Se C e D ambos forem positivos, é tudo E. Tem que atender todos, então, né? Se tiver um falso, se uma das aqui for falso, ó, essa aqui for falso, já ferrou, vai ter que ir para o else, né? Então, a ideia é que tudo tem que ser verdade. A variável A for par. Estou colocando todas as condições, ó. A variável A for par. Por par. Ah, então quer dizer, o que acontece? Se tiver tudo isso aqui, ó. Se tiver tudo isso aí, eu vou dizer assim, valores assim. Caso contrário, senão, né? Else, senão, eu vou ter que escrever valores não aceitos aqui. Só isso. Tá? Então, muitas vezes a gente pode trabalhar a lógica de um programa dessa forma. Tá? E aí eu limpei aqui, tudo aconteceu, não tem mais nada. Eu organizei o problema para resolver. Então, eu tiro esse seguir aqui e eu tenho possibilidades aqui. Eu resumi toda a descrição do meu problema, tá? Em o que é que eu tenho que fazer. Bom, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que testar aqui, tá? E se eu atender essa parte de cima, eu digo valores aceitos, se não, eu digo valores não aceitos. Vocês entenderam como eu peguei a descrição ali e separei ela? Ou não? Sim. Porque são situações, né? São situações, ó. Cada uma dessas aqui é uma situação. E agora a gente vai ter que trabalhar elas. A gente tem que codificar isso. A gente tem que tirar do português aqui e transformar para um programa.
Então, vamos lá, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, tá? Vou colocar aqui a situação na qual a gente pode testar. De que forma a gente pode testar se o B é maior que C? Hein? Fazendo sim, né? B é maior que C, correto? É assim ou não? Sim. Beleza. Ó, essa foi fácil de fazer. Aqui, B maior que A também é fácil, maior que A. Barbado. Tá certo o que eu fiz até agora ou não? Aí eu testei B maior que C, B maior que A. Ah, a soma de C com D foi maior que a soma de A com B. Vamos lá. C mais B, a soma, né? Maior do que A mais B. Perfeito, Tequila. Opa, aqui complicou. C e D ambos forem positivos. Para saber se o número é positivo, qual é o teste que vocês fazem? Se ele for maior que 0. Perfeito. Então, se o C for maior que 0, ambos, então, AND, né? D for maior que 0, eu tenho essa situação atendida também. Ó, essa situação atendida. A variável A for par. Aí, sempre para testar se uma variável é par ou é ímpar, é resto de divisão. Então, se o A, resto de divisão por 2, for igual a 0, ele é par. Por quê? Porque vamos pegar o A aqui, tá? Que o A, eu vou dividir por 2, tá? Eu vou dividir o A por 2 aqui. Por 2, tá? Não importa que o valor que dê. Não importa o valor que dê. Vamos supor que esse A seja 3. Se ele for 3, vai dar 1 vezes 2, 2. E vai sobrar 1. Então, aqui no meu resto de divisão, esse resto de divisão aqui, eu vou ter 1. Tá? Então, ele não é par. Mas se fosse 0, seria par, claro. Se eu substituo aqui agora, ó, e coloco um 2 aqui, ao invés de um 3, colocasse um 2, eu teria tudo igual, só que como resultado do resto da divisão teria 0. Então, funciona. A resto de divisão por 2 é 0, é par. Então, eu tenho todas essas situações. Eu tenho tudo isso. Mas ele precisa que atenda todas. Então, se atender todas, eu tenho que usar AND ou eu tenho que usar OR para atender todas? AND. Muito bem, pessoal. Parabéns, é isso mesmo. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer um if aqui, bem grande. If, B maior que C, tá? Eu vou colocar um abaixo do outro, depois eu junto, tá? D maior que A, cada uma das situações aqui. C mais D for maior que A mais B, tá? Seria outra. Ambos positivos, C maior que 0, and D maior que 0. A variável A por for par, A, resto de divisão por 2 igual a 0. É par, eu estou atendendo. Então, na verdade, eu até posso deixar assim, se eu quiser, tá? Então, se acontecer isso aqui, vou fazer um pequeno ajuste, tá? O que acontece? Se eu atender isso aqui, eu vou mostrar se out, ó, vou botar a chave aqui, se out valores não aceitos. E aqui eu vou colocar um else, se out valores aceitos. Não. Se eu atender isso aqui, é valores aceitos, é o contrário, né? Valores aceitos. E valores não aceitos. B foi maior que C, B foi maior que A. Então, eu tenho que usar o AND aqui. AND, né? Que dá para botar junto. Ó. Se o B for maior que C e o D for maior que A, AND. C mais D for maior que A mais B. Dá para direita aqui. Isso. AND. Vou colocar essas situações aqui embaixo, tá? Ó.
Pode botar tudo numa linha só. A gente não tem esses testes tão grandes assim normalmente. Aqui eu coloquei de propósito nesse problema para a gente poder fazer esse teste, tá? Então seria assim, ó. Se a gente fosse formatar certinho, a gente teria tudo isso, tudo unido com AND. Então eu vou rodar isso aqui. Eu não esqueci de fazer nenhuma variável. Ah, faltou só fechar. Abrir aqui as chaves. Provavelmente foi isso. E aqui, eu posso pegar aqui os valores 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Valores não aceitos, tá certo. Vou rodar de novo agora com os valores 2, 3, 2, 6. 2, 3, desculpa, 2, 3, 2, 6. Valores aceitos. Tenho certeza que no meu programa, né? Nesse caso agora está corretinho, né? Então, claro, aqui eu fiz essa situação, mostrando para vocês que às vezes também a gente tem que organizar o problema para a gente poder resolver. Se eu copiar e mandar ele vai ser aceito. Ó, vou mandar aqui o 1035, eu vou colocar aqui, ó, meter um pouquinho aqui para eu poder enxergar. Meti. Deixa eu chamar aqui. Ver se ele vai. Não é que sempre que a gente manda, ele vai dar aceito. Às vezes pode ser que a gente esqueça com detalhe, mesmo eu, né, que criei o portal aqui de alguma forma, vai dizer assim, não, vai acertar sempre. Não, às vezes eu submeto e dá erro. Por quê? Porque se eu esquecer algum detalhezinho, mas, claro, quando manda e dá um erro, eu posso ler o erro, posso ver o que pode ter dado errado, e edito ele e envio. Clico aqui em cima, edito ele e envio ele novamente. Quer dizer, eu corrijo, né? Às vezes até aqui, se esqueci um espaço, alguma coisa assim, às vezes botar um espaço a mais, né? É bem comum, tá? Vocês entenderam esse aqui? Sim. Beleza. Então, vamos pegar aqui. O 1035 e o 1036 foram os dois primeiros que a gente fez agora. Deixa eu dar uma olhada no 1037, o que é. Esse é do intervalo, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu quero ver a lógica de vocês, esse aqui. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem esse exercício, tá? Quem já fez pode ir adiante, pode fazer algum outro. Essa própria lista, tá? E quem terminou essa lista, pode pegar algum outro exercício também que tem ali no portal de seleção ali, porque eu não coloquei todos os exercícios de seleção ali do portal para vocês resolverem, tá bom? Então, aqui interessante é vocês resolverem. Esse aqui, ó, é 15h48. Então, eu vou interromper a gravação agora, vou dar 12 minutinhos, tá? Tem que fazer uma ligação, daí nesses 12 minutinhos eu volto aqui e corrijo esse problema. Pode ser? Então, tá bom. Eu vou interromper a gravação aqui, até para a gente ter a gravação da aula em 2 etapas, que é bem, bem importante, para que não fique muito pesada, né, na gravação. Tá?